A graça e a paz, meus irmãos, um bom dia a todos nós em mais uma semana que temos para viver para a glória do nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, obrigado pela tua palavra, que é a verdade e que nos guia, Senhor, de um modo a nos confrontar, a nos conduzir para uma vida justa que glorifica o Teu nome. Nos capacite, Senhor, a cada dia. Esse é o meu pedido, esse é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Desde que nós começamos a estudar, ou a nos voltarmos à reflexão sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, uma das características que tem me chamado muito a atenção, pensando no fruto do Espírito, é a questão da fidelidade. Essa característica de caráter encontrada no Senhor Jesus, relacionada como um atributo do próprio Deus, nosso Deus, quando pensamos no seu plano soberano, e ali como um fruto do Espírito, ou seja, o Senhor nos resgata em virtude da sua fidelidade. O Senhor Jesus, Ele é um exemplo de fidelidade absoluta até a morte, e morte de cruz em nosso favor. E o Espírito Santo que habita em nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, que se entregam a Ele, produz em nós o seu fruto, e ele consiste em fidelidade. Pensando em salmos, há muitos salmos que falam sobre a necessidade e a importância de nós desenvolvermos a questão da fidelidade. A fidelidade para com Deus, numa vida de busca, de oração, de consagração, de zelo pela sua palavra, de memorização da sua palavra, de meditar nessa palavra que é viva, de manhã, ao andar, ao anoitecer, inculcando essa palavra tão poderosa, fidelidade. Pensar na fidelidade de Deus requer, então, na consequência de que Deus deseja que nós também sejamos fiéis. E hoje, olhando para o livro de Salmos, no Salmo de número 5, nós encontramos aqui objeto de reflexão ainda em torno dessa reflexão. O rei Davi, ele está aqui clamando ao Senhor para que o Senhor dê livramento em relação aos seus adversários. E ele vai apontando as características destes adversários e que na verdade se apegam à infidelidade em relação a Deus. E como que essa infidelidade em relação a Deus ocorre? Essa infidelidade em relação a Deus ocorre em virtude de características práticas em relação a como eles agem, a atitudes que tomam. Então, e aí ele se refugia no próprio Deus. Vamos ler o Salmo 5 e ver como que nós podemos evidenciar isso que eu estou aqui comentando com os irmãos. Diz assim então a palavra do nosso Deus no Salmo de número 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos,
rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Aqui, Davi ele está argumentando, né? Está levantando características daqueles que o perseguem, né? São homens conhecidos pela sua iniquidade, no versículo 4, né? E ele fala, né, que o Senhor, ele não se agrada da iniquidade, ele não subsiste, né, diante do mal. E aí ele no versículo 5, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Cada uma das coisas que Davi vai elencando aqui são características de alguém que não anda em fidelidade diante de Deus ou que fazem com que no fim das contas a pessoa trilhe um caminho de infidelidade, né? Abra o caminho para uma vida de infidelidade. A arrogância, ela faz com que a vida ela se estreite, né, pela infidelidade. Então Deus aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Olha o versículo 6. Tu destróis os que proferem mentira. Mais uma vez, como nós vimos naquela aula, né, sobre a fidelidade, como o Senhor de fato ele odeia a mentira. Como nós devemos ser zelosos com aquilo que sai da nossa boca. Não só em relação a grandes mentiras, né? Porque diante de Deus não existe essa distinção e isso precisa ficar muito claro diante de nós. O mais difícil aqui, né, é porque Davi está fazendo uma distinção, né, muito clara, como os ímpios e os justos, entre ímpios e justos. Então, meus irmãos, é grave, né, encontrar num cristão, em alguém que se diz filho de Deus, alcançado pela obra de Cristo na cruz, pelo sangue de Cristo, pecados tão marcantes, né? Como a mentira, como tido aqui como a iniquidade, né? E aí no versículo 6 ele continua, ele fala sobre o sanguinário e aí ele coloca o fraudulento ao lado do sanguinário, né? Aquele que anda como um mentiroso mesmo, né? Que acaba tendo como um estilo de vida a falta de fidelidade, a mentira mesmo, né? Que não é digno de confiança. E aí ele contrasta, porém eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. A única maneira, né, para que a gente encontre um caminho de fidelidade é realmente diante do Senhor, em total humilhação diante dele, prostrados diante desse Deus. Né? Este é o caminho, irmãos, porque nós somos falhos de fato, nós somos, por natureza, infiéis. Se vocês notarem aqui este salmo, quando ele começa a falar de que eles não têm sinceridade nos seus lábios, né? A sua garganta é sepulcro aberto, ali no versículo 9, e com a sua língua lisonjeiam, nós temos uma lembrança, né, a Romanos capítulo 3, versículo 13. Né, onde ali vai falando sobre toda a humanidade, né, que tem na sua boca ali palavras, lábios insinceros, a garganta é como um sepulcro. Né? Então a natureza do homem ela é infiel. Né? A nossa natureza pecaminosa ela faz com que da nossa boca saia a mentira, saia a fraude, saia um caminho sanguinário, né? E por isso que precisamos mesmo de arrependimento e da própria obra da cruz para nos transformar. Né? O que não podemos é nos conformar com um estilo de vida que não condiz com o que Deus tem para nós. Né? Então, em Cristo, da nossa boca saem palavras que edificam. Né? Então, mais uma vez, eu preciso ressaltar, né, os compromissos assumidos por nós, do mais simples, vamos dizer assim, aos mais complexos, precisam ser cumpridos. Né? A sua agenda, os compromissos que você tem com as pessoas, né, precisam ser cumpridas. Chegar atrasado, né, demonstra um caráter de infidelidade.
Como eu mesmo mencionei naquela aula, né? Chegar atrasado ao culto, o que isso expressa a respeito da fidelidade que você está tendo em relação a Deus, em relação aos teus irmãos, mas com relação a todo o resto na sua vida, né? Aquilo que priorizamos, aquilo que amamos, né? Nós chegamos no horário, nós temos compromisso, então temos que pensar com mais zelo a respeito de como temos sido fiéis, né? Pensar, meditar mais sobre essa questão de fidelidade. Claro, é somente em Cristo que nós podemos agradar a Deus, né? É somente nele. Todos nós, não há nenhum justo, nós sabemos disso, mas importa, né, que a gente não se conforme com um estilo de vida que é irresponsável, com um estilo de vida, né, que na verdade testemunha contra o Deus que nós servimos, que é um Deus que se revela como um Deus fiel, como um Deus que cumpre as suas promessas. Nós pertencemos a esse Deus. Então que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, né, e em tudo buscar um estilo de vida de fidelidade nas nossas promessas, junto aos nossos filhos, junto ao nosso cônjuge, junto aos nossos amigos, à nossa igreja, aos nossos irmãos em Cristo, né? Que o Senhor nos capacite, né? E aí a importância de, junto a este arrependimento, a restituição daquilo que foi prometido e não foi cumprido. Então, você está em dívida com a sua palavra, né? Então há tempo de arrependimento e há tempo de restituir aquilo que você está em dívida, né? Então, arrependimento, ele vem acompanhado de mudança de vida. E então cabe a cada um de nós fazer esta avaliação, se autoconfrontar com relação à fidelidade, em relação a Deus e em relação às pessoas que te cercam. Então decida hoje ter uma postura de fidelidade diante de Deus e diante dos homens e restitua isso. Diante de Deus, trace um plano de busca, né, de meditação na sua palavra, um plano de leitura, um plano devocional, marque na sua agenda um horário para orar e verdadeiramente ore, né? Verdadeiramente marque um tempo para ter com a sua esposa de oração, de pastoreio, junto com seus filhos. Está em dívida sobre algo que você prometeu e ainda não fez, então faça, né? Faça durante essa semana, restitua, né? Então, uma vida irrepreensível não é alguém que nunca errou. Uma vida irrepreensível é alguém que, mesmo tendo errado, vai lá e restitui, vai lá e conserta, né? Então esse é o caminho bíblico. Então que o Senhor possa encontrar em nós um caminho justo. No versículo 11 ele fala: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Que o Senhor nos cerque, né, com a sua benevolência, que nós possamos ser um testemunho vivo do que é ser um filho de Deus, né, ser luz e sal neste mundo. Então, que isso comece com o cumprimento da nossa palavra, né? Então que Deus te abençoe, a cada um de nós. Quero ter mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado, que o Senhor nos capacite, Deus, a entender a gravidade de uma vida que não zela pela palavra, a gravidade, Pai, da infidelidade para contigo, na busca por ti, e também para com os nossos irmãos, quando falamos algo e não cumprimos o que falamos. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos capacite, Deus, a restituir aquilo que não temos tido fidelidade. Nos conduz em arrependimento e nos mostre como restituir, como mudar. E é isso que nós te pedimos, é esse o meu pedido, Pai. E oramos assim pelo nome santo de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, uma boa semana de fidelidade. Não deixe essa bola passar, conserte a sua vida em relação a isso e até logo mais.